Versão editada em inglês americano. Usunuat, os restos de uma casa de fazenda. Eu estava parado uma tábua quebrada, olhando para o preso em madeira podre. Cabelo preto áspero. O cavalo se foi. Fazenda também desapareceu. Meu próprio modo de vida. Quando eu construí minha família, tudo o que foi levantado desaparece ao longo de gerações. E eu tenho todos os avisos. E eu ignorei o sinal. Mão, até que se torna. Este sou eu, perdendo quase tudo. É uma história. Minha família é um cavalo pequeno. Depois do rancho, eu estava administrando um negócio nas profundezas do campo, ao lado da floresta. Nós somos 3, por gerações. Eu moro lá. Eu estava fazendo isso. Meu avô foi o primeiro. Eu tenho um salvador. Meu pai ampliou isso. E um dia meus filhos vão. Eu deveria assumir. Somos sempre 12. Mas bom, eu tinha um bom cavalo. No local. Criação. Havia também algo para essa pessoa. Bababa. Jutsu é alta. Competição. Este não era um Mustang selvagem. O que estamos falando é, agora descendo o valor de se manter. Existem animais. Nós somos em uma fazenda próxima. Garanhão. Empreste alguns dos Otirai Rancho. Era tudo para nós. Não chorando. Nosso legado. Nosso futuro. Minha esposa e eu temos 2 filhos. Deixa comigo. Quando isso aconteceu, eu tinha 6 e 9 anos. Eles cresceram em torno de cavalos. Antes que você possa ler, cavalcando, começou o que há na parte de trás da nossa casa, milhas continuam. A floresta ferroviária estava se espalhando, sem estradas, sem trilhas para caminhadas. Cries. E viver em torno disso. E apenas o que fazer. Olhando para trás agora, uma nota de advertência. A luz estava lá. Tudo desabou. Cerca de 3 anos atrás. Eu sou. Eu não queria vê-los como eles eram. Ao longo da borda da árvore. É uma cerca quebrada. Tudo começou com uma mastigação. Instalação de madeira. Saia para verificar. De madeira grossa. Encontre o pescoço. Não está podre. Lindamente cortado ao meio. Está quebrado. Coupons. Não pode comer. Está apenas quebrado. É como alguém balançar um taco de beisebol. Como se ele tivesse virado. Os freios estavam afiados e limpos. Força repentina. Para mostrar grande poder, eu sou uma escola de transferência. A culpa é do velho. Culpou. Tanto quanto eu posso pensar. E as pegadas são enormes. Apareceu como um traço, empurrado para a lama. Não sou. Na parte de trás das instalações, perto do riacho, eu vi isso até agora. Maior do que qualquer bota. Ursuito. Comprimento cerca de 18. Meça o guincho. Deixa comigo. A largura da base do pé, 7 polegadas. Eu acho que é pegadas de um urso. Eu acreditei, mas eu vi isso até agora. Pegadas de urso. Era completamente diferente de O urso tem garras. Deixa este urso. Não havia mais garras. 5 dedos. Estão longe. Parece um humano. Incrivelmente grande. Por volta dessa época, os cavalos são estranhos. Ele começou a agir de forma estranha. À noite sem motivo. No estábulo. Eu não preciso disso. Pis MCP. Eu estava tocando. Quando fui verificar, todos eles, Nepal ele, estava pingando. Olhos bem abertos. Processamento. Está espalhado. Carro vazio. A coisa toda é medo. Eu podia cheirar. Estou no bolso. Iluminado por luz elétrica. Eu nunca vi nada. O cavalo é novo. Os animais. Por muito tempo eu tenho um instinto que esqueci. Eles são os únicos que eu sinto. Eu sinto algo lá que eu não aguento. Eu fui capaz de
Minha principal semente de reprodução, um cavalo grande e poderoso, comecei a perder peso. Veterinário não encontrou nada em comum. Ele está comendo bem. Tudo positivo. Eu sempre vi. Mas ele tem algo. Consumo. Como se ele tivesse vertical. Eu fiz isso. Estresse. O veterinário, eventualmente algo o está estressando. Você disse que estava anuat. Ele chutou a parede do banheiro. Eu ouvi um som. Bang bang. Horas antes da manhã, a árvore é o pai dele. Hello. Recesso. Minha esposa escreveu. Eu comecei a dizer uma frase. Ela está assistindo. Eu senti como se estivesse sendo ela e a floresta. Pendur a roupa perto. Toda vez. Ela é meio-dia. Sair no meio. Lava alguém na butsa. Tesoura. E de repente, a nuca. Eu senti um formigamento. Alguém é. A sensação que você sente quando olha. Ela olhou para trás e... cries. Eu só podia ver. Mas esse sentimento não foi embora. Está em 2. Eu a segui. Ela finalmente escolheu. Até você começar a escolher, na lavanderia da cidade, ela disse que era fácil. Mas uma manhã, eu percebi que... Beado Roxo. Eu o encontrei lá fora. Do chão. Um galho de uma árvore longe de 12 taxas. Karabura moto. Quero isso. Metade comido. Estou desativado. Eu estive caçando. Como os animais, eu sei que eles comem comida. Isso é diferente. Coloque o servo lá. E eu fui atendido. No galho, cuidadosamente equilibrado como se... Algo mais tarde, como se você fosse voltar. Rasgar. A carne é como puxar. Lá com a mão, foi dilacerado. Impressões digitais. Eu também vi algo como marcas de cabelo. Não é. Pressionado contra a carne, agarrar em algo. Impressões digitais como se tivessem sido puxadas. Nossa fórmula, a ponte da terra. Também fede. Houve um estrangeiro. Não é, mas a floresta. Quando o vento sopra e flui. Almiscar é sem linha. Eu podia sentir o cheiro. Cão molhado e podridão. Parece que as plantas estão misturadas. E eu identifiquei algo que eu não poderia fazer. Se você chegar muito perto, olhos são finos. Seu estômago vai doer. É apenas um cadáver de animal. Eu disse a mim mesmo que decomposição em algum lugar. Estou fazendo isso, mas o cheiro se foi. Estarei de volta em alguns dias. Crepúsculo. Às vezes o mais forte. Se for um cadáver. Se fosse pior. Ou desaparecer. Mas esse cheiro voltou muitas vezes. Perdendo tudo. Cerca de 6 meses atrás. As coisas não são mais ignorar. Quanto mais eu não posso. Escalado. Os cavalos estão no pasto, comendo grama. Ele se recusou a fazê-lo. Eram animais. Eles passam a vida inteira na terra. De repente, são florestas. Para ficar longe do limite, eu abri o portão, mas eles... Fazenda foi reunido em torno do... Quando eu tentei tirá-los, eles vão pisar e puxar para trás. Renton, coloque um animal de 900 libras. Se você não quer se mover, você não quer. Uma manhã, à janela da cozinha, olhando para fora do meu cavalo. Papai Noel. Eu vi isso. Estrutura de madeira. Fique perto da cerca. Todos na floresta. Enfrentando mais de 1 hora, ele estava parado lá. Completamente parado. Relatório. Eu não tenho. Não se mexa. Apenas perigo. Apenas olhando para o avião. Suas orelhas. Esfaqueado para a frente. Seus corpos estão tensos. Estou fazendo isso. Eu saí para um cavalo que não viu nada. Não se moveu. Elvim. Ele manteve a atenção. Finalmente dentro deles a mão. De volta ao... Naquela época. E eu encontrei o curso. Emaranhado no poste da cerca.
cabelo preto. Foi longo e quente. O urso é comprido. Também, eu sou pele de urso. Eu sei o que parece. Este foi um áspero diferente. Parece cabelo humano. Não é completamente. Quando eu toquei, isso é estranho. Parecia estranho. É oleoso. Duro. O cheiro ficou em minhas mãos por horas. Agarrando-se. Eu saí uma manhã. Minha filha Blanco está fora de forma. Olhe para você fazendo as hastes de metal. Eu estava frustrado. Coração de alguém. Como se eu visse. Rasgue tudo do chão. Esses polos são aço quente. Foi sexo. Dirigir profundamente em concreto. Se eu tentasse, canção eles. Eu não teria sido capaz de fazer isso. Algo muito forte. Balanço. Peguei. E rasgue quase ao meio. Eu vi cadeiras de pátio no chão, texturizado. Tinha sido raspado. Ela viu e começou a chorar. A porta de Naya tem um sulco profundo. Houve um direto ao lado da árvore. Cortou e correu muito. Fragmentos de poidu. Eu tenho eles. Determinação. Quando eu fiz o mais alto. A ferida. Ele estava a poucos metros do chão. Que animal isso? Mas eu tentei pensar. Não tão alto. Puxe a árvore. Para poder arranhar, enquanto estava no chão, eu acho que a marca é paralela. Eu não poderia ser. 4 lado a lado. Como um dedo. Minha esposa tem pernas pesadas andando pela casa. Eu ouvi um som. Por volta das 2 da manhã, ela me acordou. Quando algo está andando, sussurrou. Nós ainda deitamos na cama. Eu estava apenas ouvindo. Os passos eram lentos, devagar para animais correndo, muito pesado para as pessoas. Também o passo é apenas um pouco de tábuas do assoalho. Me fez tremer. Nós conseguimos circundar a casa. Eu vi você fazer, antes que o som desapareça na floresta, por aí, instalar luz ativa de movimento. Eu coloquei no chão, por toda a propriedade. Eles são. Eu sacudi aleatoriamente a noite. Eu olho pela janela e não consigo ver nada. Às vezes eu compro algo grande. Às vezes vemos o fim da luz. Saia de. Na vertical. E quando você anda, as luzes. Em seguida e pegue. Foi combinado, como se fosse o que, por aí de propósito. Estávamos testando o UO. Explore a defesa da compatibilidade. Meu filho me contou o que viu. Do ônibus escolar, ele tinha 9 anos na época. O ônibus é o nosso longo sombra. No final due. Todos os dias por volta das 15h30. Aumento. Dia de primavera. Ele veio correndo pela estrada. Olhos sem fôlego bem abertos. O homem é uma árvore. De pé, no. Observando-o andar pela estrada. Alto. Homem peludo. Meu filho se levantou. Eu parei e olhei para ele. Ele voltou. Então é inversão de marcha. E eu entrei na floresta. Fica calmo. Eu disse que andaria comme pé japonês, mas a cintura. Eu estava executando um balance perto de seus joelhos. Com braços longos, eu disse a ele provavelmente Telviflage. Ele disse que era um caçador de... Ele é como um caçador. Ele alegou que não sabia, isto é, não foi um daqueles... Estas são roupas. Eu não usei. Da cabeça aos pés, assassinato até, cubra com papel colorido. Eu estava sendo roubado. Depois do jantar, eu estou no final da garagem. Diriger. E eu olhei em volta. Solomácio. Pegadas empurradas para dentro. Oi, encontrei perto da árvore. Eles não eram humanos. Eu tenho eles. Cerca de 10 centímetros de comprimento. Determinação. Eu disse ao meu filho. Eu disse que iria buscá-lo. Em vez de colocá-los no ônibus, ele parecia aliviado uma semana depois. Uma filha de 6 anos. Antes de ir para a cama, ele veio até mim. Ela é pequena para a idade dela.
Escuridão. Com medo de... Ela é careca. O homem jara a janela dela. Ele me disse que viu Ela é... Ele disse que se levantou para usar o banheiro. Eu vi o rosto pressionado contra o vidro, quase escuro de nariz plano. Cabelo que cobre tudo, exceto os olhos. Ela gritou o nariz e a boca. Minha esposa correu. Mas... Eles estão na janela. Quando eu cheguei, na manhã seguinte não havia nada. Eu saí e verifiquei. Sua malva, primeiro do chão, eu estava longe de fi. O solo original. Uma impressão distinta sobre... Houve algo está parado lá. Eu estava... Mark era profundo. Aquele que fez isso, incrível. Como se fosse pesado. Impressões de mãos em vidro. Houve a largura da sua palma, polegadas vazias. Medir. Eu fiz dedos sujos mais 15 centímetros. A janela estendida. Abra-o. As crianças naquela sala. Eu não conseguia dormir. Eles dividem um quarto. Eu comecei do outro lado da casa. De frente para a floresta. Eu sou velho. Quarto. Fechou a cortina e... Somente quando absolutamente necessário, entrei lá. Eu me movo na floresta. Como se... Não animais. Algo maior. Algo que se move com um propósito. Uma tarde, quando eu estava trabalhando no jardim, uma sombra escura movendo-se entre crises. E eu vi. E quando eu olhei para ele, se foi monitor, a sensação de ter terminado permaneceu. Humanuat, eu conserto a cerca novamente, e eu era racional. Substitua a mesma placa quebrada, a temperatura corporal afunda, e eu vi isso. Vai ficar claro por mais uma hora. Naquela época, galhos nas costas. Eu ouvi o som dele quebrando. Olhando para trás, 50 pés. Não muito longe Eu estava de pé, muitas árvores grandes, parcialmente escondido atrás do tecido. Fique aí. Ele estava me observando trabalhar. A carne de uma árvore. Pegue uma mão grande. Fizemos contato visual. Seus olhos são quase irrepretou. Mas estou ciente de que estou vivo. Isso é o que eu sabia que estava assistindo, mas eu não me importei. E eu, lentamente, o martelo que deixei para trás. Estendeu a mão, em vez de jogar, só para segurar algo na minha mão. A criatura tem um pescoço inclinado. É como eu. Observação. Como se estivesse fazendo curiosidade. Então, longe das árvores. E a floresta. Lá no fundo, caminho é teu. Não se apresse. Não tenha medo. Diamantes? Eu não. Ele acabou de ser na vertical, caminhando. Eu estava fazendo há pouco tempo. Cabelo. Estou sacudindo meu braço comprido. Alguns segundos. Dentro dele completamente. Foi embora na noite. Eu deixei meu trabalho em cima do muro e eu fui direto para casa. E eu estou tremendo. Eu estava pensando, e isso foi por pouco. Pedra, eu estava tão perto que tentei acertá-lo, e isso me deixa totalmente... Eu não estava com medo. Donde se lá? Lei, minha esposa e eu, sala de estar. Eu estava assistindo TV no meu quarto. As crianças durma no segundo andar. Eu estava... Melodia shush. Ascendendo. Oi, ouvi omsamti. O som de ser feito. Algo pesado. É como ser arrastado em uma árvore. Havia um som de sol. É como algo... grande pue. Como se estivesse caindo no chi. Eu estava no armário. Ele pegou seu rifle. Minha esposa na porta. Eu disse a ele para trancá-lo. Partial. Se você não voltar dentro. Segurança. Vou chamar um oficial. Eu sua entrada. Saiu e mudou-se para o lado da casa. O quintal com o rifle está vazio. Foi como... Mas... Nossa lata de líquido bolsa. Estava sendo arrastado para fora virado no jardim. A tampa e descascada.
O lixo está espalhado. Estou fazendo isso. Caos. 2 pegadas gigantes no meio de. Houve um café em pó, perfeitamente com sobras. O contorno é desenhado. Hamchura. Mas isso não foi o pior. A pior parte foi pilhas de esterco empilhadas nos degraus da varanda. Foi deixado lá de propósito. Um gigante grande demais para um animal comum. Um grande caroço. Para enviar uma mensagem. Jang, eu estava afirmando ser. Este é o meu espaço. Eu tenho permissão. Porque Ufi, você está aqui. Eu limpei antes que minha esposa me visse. E alai. Urso se perde no lixo. Eu disse a ela que devo ter entrado. Ela acreditou em mim. Eu fingi acreditar. Naquela época, ela já está. Eu sabia que algo estava errado. Mas eu não queria admitir isso. Se você admitir, porque se torna uma realidade, crepúsculo no final do outono, eu sou para a noite. Fazendo cavalos, eu estava tentando levá-lo para casa. A escuridão está se aproximando rapidamente. Eu estava, e eu sempre, tento incorporá-los. Completamente sólido. Antes do todo, calm base na temperatura. Começou a querer. Sua respiração parecia branca. Naquela época, a floresta. Senti. Uivando. Não é um rosnado, nem uma voz. Profundidade e ressonância. Algo entre nós, como um gigante. Na parte de trás de um grande baú, como se saísse das profundezas, o cabelo do meu braço virou de cabeça para baixo com o som. Foi isso. Eu estava errado. Está zangado. Um som que dispara. Tipos de Su está no cérebro. O átomo antigo. Não faça. Quasaz. Um dos meus reinos. Não há iguais. Eu gritei sem hesitar. Gritou. Cavalo. O tipo de choro que você faz quando está prestes a morrer. Está alta. Desesperado. Saúde. Cheio de medo. Estou long. Corra para o paddock. E lá eu o encontrei encurralado. Meu corpo inteiro está tremendo. Quanto mais eu estremedi violentamente, bolhas de sua boca, Quarter, e seus olhos eram brancos. Ela é uma cerca. Eu estava olhando para algo além. Isso é lá. Siga a linha de visão. E o tentei. Escuridão durante a crise. Algo enorme estava se movendo, pelo menos na altura de um pé de chapéu. Eu estava fazendo o preto está coberto com papel. A última luz, vestígios de. Era como se ele tivesse engolido um instável. Não é. Esquerda e direita. Ela sacudiu mas intenção é rítmico. É como calcular, como se estivesse fazendo. Minha cabeça congelou. Entenda o que você está vendo. Eu não poderia. Isso não é real. Não existe tal coisa. Eu cresci nesta floresta. Estou aqui desde os 12 anos. Ele estava caçando. E eu sou esta floresta. Viver em. Eu conhecia todos os animais. Este não era um deles. Então aquela criatura. Levante seus braços e dedos. E coloquei. Primeiro o cavalo. Então eu. Esse gesto é. Inequivocamente. Foi intencional. Esse é o cavalo. Você pode ter o que quiser. E floresta. Voltou para. Em um instante ficou claro. Foi. No momento seguinte ele se foi. Como se tivesse derretido na noite. Mas. Eu sei o que vi. E mais importante. O cavalo também sabia disso. Ela olhou para ele. O prefeito observa. E eu tive que gritar. Trate o trauma dela. Phaser. Ela não comeu por 3 dias. Eu não bebi nada. Físico. Não encontrei nada em comum. Mas ela pesou rapidamente. Reduziu os olhos dela. Lado é. Não há brilho. Não há justiça. Horror. E ela quase morreu. O que a assustou tanto. Você me fez curer isso? Fatam. Eu dormi.
Durante o dia, eles se reúnem, pastejam, a parte de trás de, tanto quanto possível no canto da floresta, longe de. E à noite, eles constroem um muro. Shoot! Quando ele se recusou a se deitar, ainda todo o refrão inquieto, tornou-se um grupo, o barulho inquietante de 2 da manhã. Eu fui lá, todos os 12 cavalos. Duro, eu o encontrei parado lá. Coloque seus ouvidos para frente, olhando para o mesmo ponto na parede de trás, olhando para o invisível. Próximo, semana eu. Liguei para os Rangers do exército. O que eu realmente vi, eu não poderia dizer a eles. Eles sabem que eu... Você pensaria que eu era louco. Isso, Luco. Eu pensei que você estava lá, e então eu suspeitava de um urso. Ele estava causando problemas no local. Naquela tarde, 2 Rangers en tram. Eles são agricultores. Andou ao redor do... Eu examinei a ferida, a cerca, de Chu. Yave, eu peguei uma amostra. Se você tirar uma foto, supporter, parece um sinal do mesmo... Eu quis dizer isso. Au, e textura, e a cor é preta. Não combinou com o comum em nossa área, mas o que mais podemos fazer? Eles são floresta. Eu instalei uma câmera que pode ser tirada dentro e nas próximas 2 semanas, algumas armadilhas configuraram os caçadores. A floresta atrás da minha terra. Em todo lugar, procurei. Ninho. Eu procurei no buraco, mas não consegui encontrar nada. Sem ninho, sem fezes, escurecimento do território, nenhum novo obtido, nenhum nada. Eventualmente, os Rangers. Supporter. Ele decidiu que deve ter se mudado. Em seguida, remova a câmera. Se houver algum problema, ele me disse para ligar para ele. Agradeço a eles e eu tentei acreditar que eles estavam certos. O inverno está quieto. Torne-se um caranguejo. Nenhum incidente aconteceu. Escurecimento. Nenhum nada. Os cavalos finalmente se acalmaram. Minha esposa está dormindo. Tornou-se. Coloque um taco de beisebol ao lado da cama. As crianças começaram a brincar lá fora novamente. Cada segundo, vigilância. Sem ter que. Eu sou estático. Reserve um tempo para consertar a cerca. Eu entendi. Reforçar na olha. Substitua a placa quebrada. Eu fiz. Adicione travas a todas as portas. Eu fiz. Eu sou. Seja cuidadoso. Está apenas se tornando. Eu disse a mim mesmo. Tudo é estranho. É uma coincidência. Eu disse a mim mesmo. Comida. Um urso vagando em busca de sua fonte. Alguém passou por aquela terra. Eu posso ter tido. E continuei andando. Eu queria acreditar que acabou. Eu queria acreditar que tinha acabado. E então a primavera chegou. A neve de retour. E então começou de novo. Um cobertor de cavalo. Eu encontrei rasgado. O prado de trás. Pegue algo como se você fosse pego. E elemento. Eu rasguei com minhas mãos. Não mordido. Está quebrado. Aquela noite, algo é um cérebro. Eu bati em você. Tão forte que a parede treme. De dentro da casa. Carga. Eu senti uma. Oi atirei. Pegue a arma. E então ele saiu correndo. Para minha excelente criação. Abaixo também. O lugar havia caído para marbo. Meus olhos ficaram brancos de medo. Meu corpo inteiro está suado. Foi lama perto da cerca. Eu encontrei um profundo depois. Parentes. Não é. Conta. 5 dedos. Cada um sobre um pé de comprimento. A tábua da cerca está quebrada. Foi como se algo tivesse chegado. Pegue o cavalo para tentar. Eu tenho um rifle na minha mão e estou no escuro. Eu estava parado enquanto olha para a impressão e finalmente admita o que foi isso. Este é um urso. Não foi. Esta é uma escola. Não foi algo que aprendi. Isso era algo completamente diferente. 3 dias depois,
gritando de novo. E eu comecei à meia-noite. Fio, eu peguei meu rifle. Você correu? Yuan Mu. E vestindo nada além de botas e... Minha esposa gritou por trás. O que está acontecendo? Perguntar. Eu disse a ela para ir até a porta. Tranque a porta. Mantenha as crianças dentro. Eu disse para você conter. Lo. Porta lateral de Naoya. Completamente longo. Tinha sido arrancado do número. Está certo. Fique aí. Eu estava ansioso por isso. Você é torto. Em um livro, Callowge é fixado no balançando no vento frio. Estes manipulados, ouro de ferro. Os ingredientes estão anexados. Prestigio, a porta de madeira. Chute de dentro de um cavalo é feito para ser capaz de suportar. Aquele que fez isso, inimaginável. Ele teve a força para Changfan. Madeira ao redor do lado de fora. Poder rachado lá fora. Mostrar que você veio do departamento. Meu menor espelho. As peças dela. A porta do quarto ainda está segura. Estava fechado, mas ela se foi. Desde que nasci aquele cavalo, eu levantei um. Ela tinha 3 anos. Cordeiro. Ele estava tão quieto quanto... Baba. Acabei de começar a treinar. Seus ativos. Foram $20. Foi mais do que isso. Diga a ela. Era uma tribo. Eu sou solo e sangue. Feitiço depois. Até o limite. Seguido. Minhas mãos estão tremendo muito. Eu estava pensando. Bolso. Eu mal consigo segurar a luz. O casamento foi uma queda aqui. Eu nem tinha sobrado. Não há muita sujeira. Ela está ferida. O suficiente para me dizer o que aconteceu. Foi cerca de 200. Eu a encontrei no quintal. Ela quebrou o pescoço. Deite de lado. Eu estava dizendo, não naturalmente. Uma perna quebrada. Ela e Shigeru. Eu fui arrastado para o meio do mar. Eu podia ver a água do solo. Onde seu corpo foi puxado. Meu bolso. Luz elétrica. Sob a luz de... O pescoço dela. Eu vi um hematoma no... E alguns deles... Unhas com impressões digitais claras. Não os olhos. Depois do dedo. Na forma de uma mão escura. Dedo machucado. É claro que... Algo à mão. E eu a agarrei pela garganta. Eu quebrei o pescoço dele. Banga é enorme. Eu estava... Coloquei minha mão em um dos hematomas. Em comparação com isso, a palma da minha mão parecia a palma de uma criança. O flanco dela, existem 2 outros ganchos. Havia uma ferida, me mordeu no ombro. Mas é a barriga de um animal que eu já vi. A ferida é consistente. Eu não. A forma de um dente, você estava totalmente errado. Semelhante aos humanos, demais para o cachorro, foi pronunciado, mas todo o sentimento estava perto dos sentidos humanos. Qualquer captura, mais lobos do que comedores. Oh, Urso, por que eu não estou aqui? Oficial de segurança, liguei para o escritório. Eles saíram e olharam em volta. Eu tirei algumas fotos. Selvagem, zoologia. Eu relatei isso como um incidente REN. Vício. O xerife é a montanha. Poderia ter sido um leão e deixe-o morrer. Ao longo das décadas, por aqui, montanha. Eu não conseguia ver o leão, mas o que devo dizer, nós não discutimos. Pigrande, você matou meu cavalo. Eles teriam me trancado. Cada cavalo é longo. Simboliza anos de esforço e investimento. Estou fazendo isso. Nunca perca de novo. Eu não posso pagar, mas... Que tal situação? Você quer que eu pare? Eu não fazia ideia. Tudo bem, não. Como se proteger de... Que não deveria existir. Outros cavalos. Não sabíamos o que aconteceu. Bem, eles são agricultores. Recusou ser cerdo. Eu os puxo um por um. Eu tive que escorregar. E eles são... Você lutou comigo vagamente. Eles são pasto. Eu não queria chegar perto do chão.
Eles não queriam sair de forma alguma. O medo deles foi espalhado para eles. E, para mim também, eu não queria mais ir lá. Depois daquela noite, eu os tenho. Comecei a ver mais claramente. É sempre anoitecer. Ao amanhecer, estou na beira da floresta. De pé, não. Quando eu assisto a casa, apenas uma pessoa, às vezes dois, e o outro, maior que, eles ficaram lá por 10 minutos, cerca de 15 minutos, completamente quieto. Fique e perigo. Derreta na máquina, continue, piscar, então eles desaparecerão. Meus filhos são a janela do quarto. Eu vi. Eles me perguntaram por que o grande homem peludo, ele estava parado ao lado de uma árvore. Eu disse a eles que era uma ilusão de luz. Eu disse que era depois que escurece. Eu disse a ela para ficar longe da janela. Minha esposa quer sair de casa. Eu estava assustado. Ela queria arrumar suas coisas. Crianças na cidade. Levá-la para a casa de sua mãe. Mas o que teria sobrado para nós? Pastor Jim é a nossa casa. Foi isso. Nossa renda. Nosso futuro. Nós apenas ficamos. Eu não poderia sair. Estou à tarde. 7 horas. Depois disso, as crianças ficaram em casa. Todas as manhãs. Leve as crianças para a escola. Eu os estava enviando de carro. Toda a noite. Eu tenho um rifle. Eu tenho um peitoril da janela. Estava sentado em um... Veja a crise. Dormir enquanto dorme? Não. Eu como muito pouco. Eu vivia com medo. Café. Ir para casa. Mantenha a tribo segura. Diz que... Uma fraca esperança. O que quer que estivesse lá. Ele começou a nos testar. Empurrando os limites. Lute e veja o que você pode fazer. Minhas ferramentas para fazer... A cabana quebrou primeiro. Metal... A porta estava dobrada para trás, ferramentas espalhadas por toda parte, mas, roubando nada, não incluído, roubo, não é algo que sempre recebo. Foi uma mensagem que poderia... choros. A cabana foi destruída. Em uma noite, completamente plano, pássaros que se tornaram pauzinhos de pássaros, tudo morreu sem ser comido. Ele acabou de ser morto e deixado lá. O pássaro e a própria cabana, destruído por caminhão de coleta. No fundo do lado, um amassado apareceu. 4 feridas longas. Assento de transporte. Ao longo do comprimento do lado, algo é como uma caneta. Eu estava traçando a chave com meu dedo. Jardim da minha esposa. Ele foi vandalizado. Todas as plantas são raízes. Me isto jogado fora. Ela passou semanas tentando. Eu fiz um jardim. Ela olhou para ele e... Eu chorei. Isso significa... Parecia um gráfico. É como se algo estivesse lá, como se fosse nos deixar. Brinque conosco. Eu configurei minha câmera de trilha. Eu fiz. Então o que o Ranger usou? Coisa boa. Mas eles quebram e caem. Continuou a ser. E sobreviveu. Um pequeno número, criatura, estava sempre fora do quadro e consegui tirar uma foto, ficar de pé durante uma crise, ser um gigante, a grande sombra negra, o flash da câmera, olhos que brilharam de volta, ampliando os detalhes, eu vou queimar, mas a silhueta ainda pode ser diferente, Zhongjiang, no meio de maio coberto de cabelo, Jantar. Eu estava tirando o lixo depois. Temperatura corporal. É apenas horizonte. Pia sob o pra. UV-ISO. Suave o céu. Pinte em um rosa laranja suave. Era para ser bonito. Eu me senti péssimo. Respiração pesada por trás da cabana. Eu ouvi um som profundo e áspero. Respirar. Algo enorme. Coisas grandes são longas. Como se ele tivesse corrido a distância. Algo enorme é apenas respirar. Como se estivesse fazendo
Virei a esquina e estava lá. Jen Offie. Distância suficiente para ver tudo. Isso era maior do que eu imaginava. Pelo menos com Happy. Provavelmente com Coffee. 6 libras de músculo. Com papel. Seu rosto era quase humano. Não completamente plano. Nariz largo. Um nariz largo com no fundo dos olhos, para lançar uma sombra, olhos pesados. E seus olhos são muito conhecimento, animalização que não foi intelectual. Há muita consciência lá. Ele entendeu o fio. Ele da cabeça aos pés, até escurecer, com cabelo preto castanho, estava coberto, emaranhado e sujo, cabelo na cabeça e nos ombros. O rosto e a palma da mão são curtos. Aquela mão, 2 a mais que minha mão, era 2 vezes maior. Dedos grossos fáceis, unhas pretas duras como pedra. Terminar com, naquela hora cheiro. Ele me atacou, como um sucesso. Cheirava como se eu estivesse sendo espancado. Quase nada. Um fedor tão forte que pode ser sentido razoavelmente. Sino, Han, Campos Antigos. Coisas cruas. É insuportável. Foi uma coisa boa. Meus olhos estão cheios de lágrimas. Meu estômago começou a doer. Eu nunca cheirei nada assim antes. O mais próximo que posso descrever é apodrecer para eliminar o fedor de cães molhados. Misture com a carne, 10 com a adição de almíscar animal puro. Dobrar. Fizemos contato visual. Eu não conseguia me mover. Oh, rifle. Nome no ombro. Eu não pensei que estava indo embora, mas minha mão não respondeu. Eu totalmente congelado, paralisado. Um pouco profundo. Átomos no meu cérebro. Parte reconhece o que estou vendo. Eu fiz empurrão de Dindian. Segundos. O que também pode me matar? Então, ele levantou um braço e bateu no peito. Boom, boom. Estrondo. Esse chamei. Sight. Som para o todo. Cruzado. Fita e osso. Eu senti como, então baixo, uma nota alta soou. Som sangrento. Você gosta das notas altas. É como a terra. Era como um som vindo da superfície. Foi muito alto. Em segundos, eu não ouvi nada, apenas zumbindo em meus ouvidos. Finalmente, meu corpo voltou à vida. Eu levantei meu rifle. Minhas mãos tremem e eu aponto. Finalmente capaz de... Foi uma mudança. Em vez de fazer, a criatura está de frente para mim. Caminhar. Ele veio. Meus pés caíram no chão. Tremeu o solo. Eu avisei o céu. Tiro. Um tiro em... O som de estalo quebrou o silêncio. Pássaros voando das árvores. Nós entramos em pânico. Era meio-dia, mas eu não fugi. Está lentamente escuro. Ele foi substituído no... Você esteve olhando nos meus olhos. Cada passo é... Intencionalmente. Control. Tinha sido... Eu não estava com medo. Shu é... Eu escolhi ser. Havia uma diferença. Foi-se. Fumaça. Como derreter na floresta. Eu me livrei disso. Eu sou o coração. Fiquei emocionado e fiquei lá. Eu estava... Coração. Começando. Eu pensei que poderia acordar. Tremor das pernas. Não parou. Estou em algo. Encarado. Não era para existir. E isso me assusta. Não. Mesmo um pouco. Quando cheguei em casa, e eu estava apavorado. Minha esposa me perguntou se eu via alguma coisa. Eu disse a ela, é apenas um cervo. Eu disse a ela a verdade. Não consegui sair. Eu ainda precisava de tempo para pensar. Para pensar no que fazer a seguir. Aquela noite para fazer sentido. Eu não conseguia dormir. Estou na janela. Sentou-se na cadeira de... Coloque o rifle no seu colo. Olhe para a crise. Todas as sombras. Parecia estar se movendo. Cada me faz tremer. Eu deixei subir. Por volta das 3:00 da manhã, fim do site. Eu vi algo se movendo no...
Uma enorme posição reta apenas dentro da crise, uma forma de pé, estava vigiando a casa. Olhei para mim. Eu estava assistindo também. Nos chamamos e fizemos isso até o amanhecer. E 2 existências. Através de 300 pés de terreno largo, olhando um para o outro, eles estão entrelaçados. Nenhum de nós se moveu. Ambos explicar. Eu não. Finalmente, a temperatura corporal está em perigo quando ele apareceu entre os planos. Isto é, mude sua mente, volte para a floresta. Pela primeira vez eu respirei. E cuspo. O dia seguinte, uso elétrico. Comprei as matérias para 3 dias de trabalho. Perto de Nagoya. Desenho uma linha. Uso tudo. Reforço da porta da sala privada com barra de reforço. Eu fiz. O cavalo está mais perto de casa. Mover para fazendeiro. A janela da cozinha. De onde você pode ver? Então, uso industrial. Instalar luz de movimento. Eu coloquei no chão. Contribuer. A tigela é muito brilhante. Ilumine todo o jardim para poder, como um bar de futebol. Eu passei uma semana, dormia em uma fazenda. O rifle. Presumido. Concluído e pronto. Minha esposa e filhos. A mãe dela na cidade, juntamente com Fick. Eu fiz. Eu disse a ela que eles estavam indo para casa. Depois de resolver o problema de segurança, aquele fim de semana, no momento em que estou cansado, acabou. Humanuat, eu só consigo dormir por cerca de 2 horas. Eu não conseguia mais continuar. Eu apenas luto. Eu estava tentando. Foi um homem que eu não entendi. Guerra. Uma noite eu não pude fazer algo. Eu só passei cerca de 1 minuto. Eu estava tentando. Eletricidade. Quando você acorda o peixinho, pés de cerro caíram. Um pilar puxado do chão, palito de fósforo, como um quebrado. O que quer que seja. É mais do que qualquer coisa que eu possa fazer. Yugan Heihoye. Minha sogra queria sua casa de volta. Ela é velha. Estou aqui, sua esposa e filhos com ela. Eu vivo. Por mais de uma semana ela estava exausta. Tão em casa. Continuou a voltar para casa. Minha esposa teve uma cerca destruída. Eu não contei a ele o que aconteceu. Já reconstruído. Eu estava fazendo aquela criatura. Eu não disse a ela que a vi de perto. Ela já tem o suficiente. Ele estava assustado. 4 dias tudo está quieto. Foi Shizuka. Deme, talvez finalmente tenha acabado. Comecei a acreditar que minhas precauções. Talvez eu tenha feito assim. Por volta das 3 horas no meio da noite no 5º dia, eu não sei o quanto eu percebi que estava errado. Semana que vem, eu tentei viver uma vida normal. Mas fundamentalmente, algo mudou. Horror. Está manchado em nossos ossos e eu fui engolfado. Ela se recusou a dormir sozinha. Toda a noite, ela se esconde em nossa cama. Eu entrei, enquanto tremia, enquanto corava. Quando eu disse que podia ouvir lá fora, passos são pesados, som estrondoso muito baixo, é como eles. Você está se comunicando? Foi como eles ainda estavam lá, ainda assistindo. Meu filho, eu parei de brincar lá fora completamente. Ele e a janela. Estava parado ao lado a floresta por horas, olhando para um dia pela manhã. Siaman, estou no jardim. Ele está balançando um taco de beisebol. Eu o encontrei. Ele disse que se ele voltarem. Ele disse que estava preparado e preparado. Ele tinha 9 anos. Uma criança de 9 anos. Você não precisa pensar assim. A forma de um cavalo. Ele estava em péssimo estado. Algumas pessoas param de comer. Eu perdi minha inquietação. Qualidade divina. Alguns se tornaram dentes de ouro de primeira classe, são mapo. Ele estava andando por dentro. Ela está na sujeira. Eu coloquei meu calçado. Outra pessoa se morde. Começou a ver sangue nos pés dela. Ferida de lama. O estresse os estava matando. Qualquer predador
Installe Meluse. Eu fiz reforçar o resto de Nauia e instalou mais câmeras. Eu fiz, mas nada mais do que eu não me fez sentir segura. Nada forte. Eu não consigo parar. Tão pequeno. Essa determinação. Esposa. Ele falou um pouco mais. E quando ela fez isso, deixa. Era para ser. Mantenha seus filhos em um lugar seguro. Sobretomar. Tudo. Perigo. E ela estava certa. Mas ir embora significa. Quando nós. Tudo que você construiu. Significado para jogar fora. Eu fiz. Minha família. Tudo que funcionou por 3 gerações. Uma noite, uma criança. Ferveu ela no quarto. Eu encontrei roupas para fazer. Ela já está. Não me perguntou. Ela acabou de nos deixar. Eu disse isso. Independentemente do meu abaixei a arma 2 noites antes de vendê-la. Eles voltarão desta vez. Eles são agricultores. Eu não fui à loja. Eles se dirigiram para a cerca. O crepitar de uma árvore. Eu acordei como. Eu peguei meu rifle. E correu para fora. Eu os vi. 3 pessoas rasgaram a cerca. Timing. Rasguei os pilares como se não pesasse nada. Joguei de lado. Eu avisei. Disparou um tiro para o ar. Eles pararam e se viraram para mim. E um dos maiores. Pegue o poste da cerca facilmente. Que 80 libra. E yoga. Depois que passa pelo ar. Eu me arrependi. Bateu na lateral do caminhão. Eu fiz. Aviso. Empurrei a porta. A paixão súbita. Exibição de poder. E então eles. Eles mudaram de ideia e me deixaram. Básico. Eu poderia ter feito isso. Eles podem ter vindo pela casa. Mas eles enviaram uma mensagem. Enviar? Eu não. Você nos conhece. Você não pode pará-lo. Você luta conosco. Eu não posso fazer isso. Se você não sair, vai piorar. Na manhã seguinte, foi uma mensagem de Isso me cavalou. Um dos caça. Eu o encontrei morto na plataforma. É isso. Ele disse que era uma causa natural. Coração. Convulsão. Mas eu sabia melhor. O estresse a torna pura. E eu o matei. Medo do fracasso. Ela literalmente. Morrendo de medo. Eu queria isso. Mari está grávida. Eu estava fazendo. Ela estava 3 meses adiantada. Eu tive um aborto espontâneo. Aquele dia, eu perdi 2 vidas. Coma. Sozinho valia $25. Isso é. Faculdade do meu filho. Financiamento. Foi um barulho à noite. Me fez dormir profundamente. O grito do cavalo. Um pedaço de madeira. Metal. Coloque tudo junto. Estou torcendo. Terrível. Departamento Público de Destruição. Na casa, a coisa toda tremeu. Eu peguei meu rifle. Então eu corri para fora. Ainda meu ex. Terra e botas. Minha esposa veio atrás de mim. Eu gritei. O que está acontecendo? Perguntar. Eu disse a ela para voltar para dentro. Leve as crianças ao banheiro. Tranque a porta. Ligue para 911. Ela voltou. Naoya rasgou por fora. Eu fui atendido. Uma parede. Não apenas algumas paredes. Havia mais de um deles. Eu já vi isso antes. Criatura. Retire a placa da parede sul. Tire isso. Pegue o cavalo lá dentro. AFMD. Interstitial. Alcance através do. No lado norte eu tenho outro. Pequeno, mas ainda grande. Estávamos fazendo a mesma coisa. O cavalo dentro entrou em pânico completamente. E eu quero saber. Eles gritam e chutam. E eu ouvi isso. Bate em suas barracas. Estou desesperado para escapar. Um lugar para morar. Não havia. Os monstros os trancaram. Eu levantei meu rifle. Começando com o maior, eu disparei uma arma. Bata no ombro. Eu vi o tiroteio. Eu vi ele não. É um rugido.
ombros e joelhos. Caiu então diretamente para mim. Pedido, tem sido, criaturas não. Físico. Na velocidade de é um número perto da distância em segundos. E como se eu coloquei de lado. Coloque. Eu passei por tão perto que eu acho que eu podia sentir isso áspero. Fechado. Mackie. Escovar meu braço. Seu cabelo era áspero, baixo e pesado. Eu rolo em meus pés, mesmo se virar. Novamente. Disparando. Minha arma está emperrada. Eu tentei limpá-lo. Parafuso preso. Criatura. A distância com Juffy. Acima de mim, para de se elevar. No chomos. Eu tranquei aqueles olhos negros. Olhos inteligentes. E naquele momento, eu vi algo que nunca tinha visto antes. Animal High. Tradução. Atividade, não só. Predação. O instinto de uma pessoa, não é mesmo? O que você está fazendo mais do que isso? E eu sabia exatamente. Eu entendo isso. Então meu filho gritou de seu pai em casa. Eu podia ouvi-los dormindo. Até o pai da criatura. Cheiro. Ele olhou além de mim em direção à casa. Família se escondendo. Para o lugar onde estava, dentes pequenos estão cultivando. Rasgue a casa. E eu parei de ir. Vire a cabeça para casa. El pensam. Eu tinha decidido. Um rifle emperrado. Levante-o como um clube. Eu não me importava se não pegasse fogo. Se necessário, então bata neles. Será? Família. Você vai morrer antes que chegue? O grandalhão olhou para mim. Nós somos, para sempre, olhando um para o outro. O que parecia, e havia um som profundo. Aquele baú, rumbling, que parecia vir de vibrar. O menor é o mesmo. Eu respondi com um rosnado. Eles se comunicam. Como eu estou tomando? E então eles se viraram. E eu caminhei de volta para a floresta. Eu não estou correndo. Estou apenas caminhando. Calmo e estável. O grande, parado na linha das árvores. Você olhou para mim uma última vez? E então eles desapareceram muito rapidamente. E então eu entendi. É sempre. Poderia ter me matado. Diga-me a qualquer hora. Eu fui capaz de perseguir a tribo, mas isso, ele me dá uma escolha. Não era como se eu estivesse fazendo isso. Continue lutando e tudo. Colocar em perigo ou deixe uma mensagem. Eu não posso fazer isso. Você fez. Este é o território deles. Urso, ele era um intruso. E eles são pacientes. Bem-vindo ao mundo. Elia. O xerife chega depois do cocô. Quando eu fiz, Naoya é completamente destruição. Eu o encontrei. Ambos os lados cederam. A prancha quebrou. Solto. A massa é dividida. Tem sido. O telhado é perigoso por dentro. Estou tropeçando. O cavalo de segunda classe rolou. Flanco. No fundo do Cortes. Houve com fragmentos eternos. Conflito. Parece ser devido a... Enquanto tentava escapar, outro cara. Ele chutou a porta da cabine. Eu quebrei minha perna. A polícia. O oficial tirou a foto. Meça o dano. Eu fiz a pergunta irrespondível. Quantos animais você viu? Onde eles foram? Eu disse a ele a verdade. Eu tenho algumas bolas. Anime Grand 2. Ataque a Iwaya. Eu disse que estava, então, para a floresta. Eu não falei sobre a parte da criatura que escapou. Bípede. Caminhando. Baixo. Caminhando. Elas chamam isso. Ataque do urso. Gravado como Existem do urso. Eu me pergunto se é sobre comportamento incomum. Ele notará. Você poderia dizer isso. Eles são peixes. Selvojam. Departamento biológico. Diga-me que você se reportará a décimo lugar e à noite. Chegue antes do amanhecer. O cavalo com a perna quebrada. Fácil. Eu tive que ser morto. Eila e Judia. Lengling.
Valeu a pena um Randall. Se você tem uma ferida, sem palavras e, na matéria, eu precisava de prática médica de 10 graus. Outras despesas. $1.000. Meu seguro. Nada foi coberto em particular, esta política, exceto, tem sido, mostrar nome do tipo selvagem, ataque do anime, em natureza. O fenômeno é temperatura corporal. Quando sobe, eu sou um stand. Ele estava sentado à mesa. Minha esposa estava chorando. As crianças são. Eu estava assustado. São janelas lá em cima. Eu estava assistindo tudo de. Meu filho tem cabelo. Eu me pergunto se os homens profundos virão novamente. Ei? Eu disse a ele. Não. Eu disse que estávamos seguros. Eu menti. Ele sabia disso. Minha esposa olhou para mim e disse: o que nós dois pensamos? Eu não posso ficar aqui. Ela é positiva. Contudo, eu tentei proteger o cavalo. Pastigem é a nossa maneira de dizer, mas, eu digo, eu não pude proteger a continuação. O que há lá fora daqui? Prova. Eu não posso. As autoridades. Eu pensei que era um urso. Eu não poderia ter nos matado. Eu atirei em e quase. Princípios. Eu não. Mesmo se eu matasse uma pessoa, havia outros. Naquela noite que trabalhamos juntos. Provo isso. Priorize as crianças. Eu fiz um plano para. Nada era mais importante. O dia em que o cavalo foi vendido. Uma última vez. Os prados distantes. Eu andei até. Tudo é. Onde isso começou? Eu precisava saber. A primeira vez que vi aquele objeto, pobre, eu o vi olhando para o grama molhada, novas pegadas em cima de. Houve ainda molhado por azar. Continue da floresta. Eu fico. De onde eu estava? Cerca de 50 pés. Eu estava lá naquela manhã. Você está olhando para mim? Como eu chamo a outra pessoa? Talvez ele estivesse olhando para. Vista à vonda. Talvez ele tenha me visto tirar a prancha. Eu deito, postei no chão. Quando eu olho para cima, a ponte de madeira fica. Eu estava. O grande. Alpha. Se você quiser chamá-lo assim, nós somos o campo. Sobre. Eles se encararam. E é por isso que eu fiz algo que nunca vou esquecer. Aquela vez, devo agora. Eu balancei a cabeça. Como se você entendesse. Com cuidado. É como que estou fazendo. Como se você soubesse. Então, mude sua mente. Ele voltou para a floresta. Isso é. Foi a última vez que o vi. Mas eu ainda vejo isso em algum lugar. Eu sei que você está me protegendo. Sempre vigie. Esta é a casa. Não é meu. Peguei a terra emprestada. Eu só queria. E agora? Leve de volta. Eu pensei que dentro de 2 semanas eu tinha todos os cavalos. Eu vendi. Existem 3 exércitos. Veio da coisa. Eles são minha abominação. Eu senti esperança. Eles querem que eu vá mais cedo. Eu sabia que precisava vendê-lo. Eles são todos baixos. Eu ofereci o preço. Senchubu. Lingling. Comprei por meio quilo. Reprodução. Chupará. Moma vendido por 16 libras. Excelente em 3 competições. Uma pequena loja que ganhou. Vendido por US $12. Ela é pelo menos. Rita. Value de Goodles. Jovens. Esperança no futuro. Pessoas que. Quase vendido de graça. Escreva e você verá. Como eles. Covarde. Olha o que era. Nervoso. E valorizá-lo ainda mais. Usando para fazer. Eu estava lá. Cavalo. Veja como eles carregam o trailer. E perseguir. Foi uma memória para pagar. Uma semente para reprodução. Cama. 4 anos atrás. Nós brigamos em um leilão. Lance acima de todos na sala. A Kimba que ajudei a dar à luz. Quando sua mãe morreu no parto. Sozinho. Treinamento. Um potro de 3 anos.
Um presente de um homem que confiou em mim. E completamente se foi. Mãe, quando meu cavalo favorito foi levado embora, eu chorei. Ele ensinou meus 2 filhos a andar. Gentiloita, que eu sei e el temdua. 10 anos. E não valia muito dinheiro, mas é precioso para ela. Escreva e prometa apreciá-lo. Fez. Eu acho que meu filho, eu queria acreditar que não estava chorando. Ele apenas ficou lá. Eu estava assistindo. Para uma criança de 9 anos, ainda com um olhar sombrio, sério, demain, perda, eu aprendi muito sobre as pessoas. O que é isso? Por algo que não deveria existir. Horror sobre nós, mas total. Então, 2 cavalos, eu comprei por $100,000. Um valor de quase $300. Existem animais. Perdi mes $250. Zero. Eu estava lá. Isso é um cavalo. Foi apenas o SAMU de Naoya. Não há razão envolvida. O 10º lugar é destruição. Muito dinheiro em uma crise feita. Pedido. Uma cerca quebrada. Eu sou aquele. Maqui em uma semana. Eu coloquei o lugar à venda. Historia. Preço. Me. 3. Rengan e barato. Apenas para mover. Lo rápido. Por que os agentes imobiliários estão com tanta pressa? Eu perguntei se você ainda estava lá. Eu encontrei um lugar perto da cidade e eu disse a ela, uma escola melhor para as crianças. Uma semana depois ela estava sob pressão. Eu não usei força. Casal jovem fazendo alguma coisa. Eu vim ver o caso. Depois de se formar na faculdade, habitação pela primeira vez, pessoas que compram, cheio de esperanças e sonhos. Elas, coragem, fazenda. Eu queria começar, não há animais. Colheitas, apenas. Eles têm olhos brilhantes. Eu andei pelo local. Transporte, sobre onde colocar o... excitação. Estou falando com você. Hatara Selvagem, onde fazer... Meu marido perguntou. Selvagem, encontrando problemas com animais. Se você já fez. Ela hesitou, mas... Minha esposa segurou minha mão. Quieto. Tinga oko. Este selvagem. Os animais podem se tornar agressivos. Eu disse a ele que havia um... Tenha cuidado à noite. Por favor, tranque a porta. Eles estavam abrindo. Ele disse que morava no campo. Eles são amanhã daquele dia. Faremos algo sobre isso mais tarde. Eles querem a quantia. Ofereceu uma quantidade menor de... mas estava perto o suficiente. Eu aceitai imediatamente, uma semana antes da mudança. Foi a semana mais longa da minha vida. Toda noite. Eu os quero de volta. Eu esperei por isso, para terminar o que começamos. Eu não saí mais cedo, como punição, mas eles não vieram. O terror. Eu estava afundando de volta. A floresta afunda. O caminho de casa de Mari. Eu me senti vazio. Algo se retira. Como se ele tivesse... Ou apenas... Talvez ele estivesse apenas esperando. Pode ser... Outra pegada. Eu encontrei lama perto de Nagoya. Pegadas frescas deixadas no... Da floresta. Sai... Linha limite. Continue até... E de volta ao set novamente. O maior que eu vim verificar. Para ter certeza de que estamos realmente saindo. Eu me pergunto se eu estava satisfeito, se isso é o que você sempre quis, se é o que você estava fazendo. O cavalo, saindo. As pessoas são. Ela saiu. A terra é selvagem. Eu estava voltando à vida. É movimento. Dia é movimento. O empreiteiro, caixa de móveis. Nós carregamos todas as nossas vidas no caminhão. As crianças são... Entrei no carro da minha esposa. E lá eu estava levando-a para a casa de sua mãe. Antes de usar a última mão. Enquanto continua, estou na borda do complexo. Eu andei até a floresta uma última vez. Espreitou
Escuro durante a crise, gigante do espaço. Esconda algo grande. A sombra é tão profunda. Alto, disse em, já é seu. Apenas me deixe em paz. Eu não sabia se você me ouviu. Eu não sabia se entendi. Ou mesmo se você se importa. Eu precisava dizer isso. Você tem que acreditar que é o suficiente. Não havia a nova mulher. Para que o superior esteja seguro. Eles são uma ameaça. Porque não era cavalos para caçar. Dormitório desafiador. Não gagueje. Eu entrei no caminhão. E uma última olhada naquele longo, eu corri pela estrada. Refletido no espelho retrovisor. A ponte de madeira. E eu vi algo se movendo. Enorme ato, forma. Enquanto você me vê sair, eu não parei. Continuei dirigindo sem olhar para trás. Nossa nova casa. É um pequeno. Perto. Está no. Sobre política. Um pequeno jardim a 1 milha de distância. Perto de mim. Vizinho. Parede. Eu posso ouvir o som da TV. Se você estender a mão pela janela, você pode até tocar na casa ao lado. As crianças são antecipação acima de chão. Fez. Eles fizeram amigos na nova escola. Minha filha entrou para o time de futebol. Meu filho está vazio. Eu comecei minha mão. Ele aprendeu a se proteger. Estou dizendo que quero. Se ele pode ficar tranquilo, eu não sou contra isso. Vale a pena. Eles são velhos. Rancho. Quando não falamos muito sobre... Minha filha, pergunte sobre o cavalo. Oivudomia. Isso é... Onde e como é? Eu disse a ela que provavelmente era... Eu digo a ele que é uma coisa feliz. Muita grama. Semestres. Espero que seja verdade. Minha esposa está na cidade. Eu encontrei um emprego em... Transporte Horizonte. A recepção ou... Ela parece feliz. Dos olhos dela, o medo se foi. Ela fica acordada a noite toda. Eu vim dormir cada som. Meus olhos estão acordados. Eu não serei capaz de... Beisebol de cabeceira. Você não precisa mais pegar o morcego. Construção recente. Estou fazendo a moldura de uma casa. Interparade. Instalação de telhado. Isso é um bom trabalho. Trabalhando duro. Eu trabalho, estou ocupado, meu salário está estável. O rancho onde vivemos. Diferente de... Mas o tempo. Eu acordo às 3 da manhã. Ouça um som que não existe mais. A árvore. Ouçam tirachaduas. Passos pesados. Aquele day. Inodon. E naquele momento, eu vou voltar lá de novo. Escuridão. Com um rifle na mão. Ser incapaz de ficar de pé. Olhar nos olhos de algo. Nós lutamos e não entendemos. Tempo. O velho maqui. Você passa pelo lugar. Eu não vou parar. Apenas quando você passa. Princípio. Apenas faça. O novo proprietário parece feliz. Seu jardim. Os vegetais são ricos. E eu estou crescendo. Um pouco feito por nós mesmos. Qualidade sonora. Agora até pássaros. Eu guardo. 12 pássaros. Há uma criança pequena. Não há cavalos. Nada grande. O valor da caça. Não há nada com. Eu não posso deixar de me perguntar. Eles saíram. O que foi feito é. Talvez seja por isso. Provavelmente. Esses são. Cavalo. Ele provavelmente só se importava com. Provavelmente. Ao. Minha família. Ameaça. Eles podem ter decidido que não era. Não vale a pena o esforço para se livrar. Oh, aquelas criaturas. Ainda pode estar lá. Ainda estou assistindo. Shin Huo. Respirando forte. Eu ainda tenho pesadelos. O céu ao amanhecer. De pé no nauiado. Bo. Olhe para o quadro. Emaranhado com Paffen. Espere, cabelo preto. Cries. Continuar a... Uma estrada molhada, sabendo que havia algo lá, algo verdadeiro, algo terrível, algo que não deveria existir. Estou certo. Certifique-se de que você fez uma escolha.
Eu acredito em você. Minha família é seguro. Nós estamos vivos. Ficamos juntos e as crianças estão felizes. Minha esposa já está com medo. Eu não estou morando aqui. Mas eu ainda estou. Eu me sinto um covarde. Eu deveria ter tentado, mas proteja sua posição. Eu protegi o meu. Mas Gunnar, há também uma luta, às vezes para sobreviver, para saber se você deve sair. O custo de ficar caótico, maior do que o custo do macaco. Meus filhos são seguro e saudável. Eles já estão gritando. Observe seus olhos enquanto eu nunca irei. Minha filha não chora. Cabelo fora da janela. Sobre o homem profundo. Meu filho, com um taco de beisebol, patrulhado em torno de Romoto. Eu não faço isso. Isso é o que é importante. Tommy, perdi tudo o que tinha construído. Mesmo que 3 gerações de família, mesmo se perdermos a história de... Mesmo se eu perdesse $150 mil, não importa quem eu sou. Quique e Nof, o homem que pertence à terra. Eles estão seguros. É o bastante. Até tal de Danuat, quando eu não consigo dormir. Hygiene, mapa, naquela floresta, se você examinar o U, eu entrego. Amplia a natureza apagada, milhas de verde escuro, e isso, eu ainda penso sobre o que está lá fora. Aquela sombra, dentro do... O que ainda está vivo? O que eu vi? Eu me pergunto quantas outras pessoas viram. Quantas pessoas... Você teve que abandonar sua casa? Não deveria existir. Por causa de algo? Já que ninguém acredita em mim? Quantas pessoas estão em silêncio? Foi isso. Diga em voz alta. Luco. Porque parece... Isso, Luco. Eu não tenho isso. Eu sei o que vi. Minha esposa sabe. Até as crianças sabem. O cavalo, ele nos conheceu muito antes de nós. Naquela floresta, há algo. A ciência ainda é. Não nomeado. Evite a câmera e se esconda. Algo inteligente o suficiente para ser... O suficiente para quebrar o pescoço de um cavalo com uma mão. Desafio. Organizado quanto possível. Tem sido. Mensagem. Enviar. Faça um plano. Eles são reais. Eles me fazem viver em suas terras. Eu não quero deixar você ir. Se você está lendo isso, e você experimentou a mesma coisa que eu. Você já fez? Mori, se você viu algo no... Eu não posso explicar isso. Escuridão. Algo para cuidar de você. Colheita. Faça parecer que eu acredito em você. Impossível para ver o... Eu sei como é. E esse conhecimento sozinho. Não há ninguém para me dizer para segurá-lo. Se você está pensando em comprar imóveis, perto da floresta, perto da natureza intocada, eu tenho um conselho. Cuidado com cercas quebradas. Estranheza no comportamento animal. O milagre da estranha mudança. A sensação de ser observado. Não me ignore. Simplifique isso. Não limpe. Não é nada. Não assuma. Porque, na realidade, no momento em que percebi o que estava lá, para já, pode ser tarde demais, e eu escapei. Família, é seguro, mas isso, no processo perdi todo o resto. Eu estava lá, e aquela floresta, em algum lugar do... milhas de floresta escura. Uma vez que me solou, atrás da terra que era a terra, algo ainda está lá. Eu ainda estou assistindo, ainda esperando, e é sempre, esta não é a nossa casa, é a casa deles. Nós apenas desejamos, fique, muitos clientes, e saímos. Quando você se recusa a... Isso garante que o façamos. Você me fez acreditar. O novo dono, para não ver o que eu vi, esperança. Seus pássaros e seus jardins, não o suficiente para chamar a atenção. Que eles possam viver felizes lá. E eu espero,
cries. Eu não sei o que você pode ver de... Mas às vezes eu me preocupo. Às vezes eu digo a eles, Abisso, eu penso em fazer... Eu te contei tudo. O que devo dizer? Como você explica algo assim? Devemos fazer... Para alguém que eu nunca vi, eu não posso fazer isso, porque eles acham que eu sou louco. Como eu pensei antes, eu realmente vi. Então passe sem dizer nada. À vez e demain, as luzes ainda caem. Por favor, certifique-se de que você está... Tudo é normal. Parece que a floresta ainda está. Como uma floresta, espero que seja o suficiente. Estou dizendo...